Shalom, queridos! Vamos continuar essa série de estudo que a gente vai acabar lendo o livro de Daniel. A gente vai ler um pedaço de Daniel, que é um pedaço isolado. Esse pedaço do livro de Daniel que a gente vai ler, depois a gente não precisa ler ele mais, mas a gente vai ler ele completo e não vai ter mais o que dizer a respeito desse pedaço, tá? Que é as 70 semanas de Daniel. Então agora a gente entra na aula 3, falando das 70 semanas do livro de Daniel, que está lá em Daniel 9, no 24, que diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, extirpar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo do santo. Então, o que acontece? Acontece o seguinte: começou a Babilônia. E aí a gente tem a primeira parte da Babilônia e a gente tem a segunda parte da Babilônia. Aí, só que desde quando ela começou, o Senhor fala assim: eu tenho um projeto. Eu vou levantar as minhas duas testemunhas, que a gente vai ver aqui no final. E eu quero salvar toda a terra. Então eu dou para vocês o Messias falando: selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos, em Daniel 9:24. E este projeto é para vocês seguirem ele à risca. É para me colocar na terra. E eu vou dizer como vocês vão fazer isso. Então começou 70 semanas e Deus tinha uma ordenança para se cumprir. E o que aconteceu? Nessas 70 semanas a gente vai ver que eles descumprem a ordenança de Deus. E aí o mundo começa a acabar. Então, quando começou a Babilônia, ela começou com o intuito do Senhor fazer uma obra na terra, que era para salvar todo ser humano. Só que eles descumprem. E aí vamos continuar. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, que é a nação de Israel de verdade, até o Messias, ou seja, fala para Israel que o Messias veio ao mundo e morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E é para eles aceitar. Até o Messias, o príncipe, 7 semanas. Então, nas primeiras 7 semanas, já era para Israel ter aceitado o Messias como único e suficiente Salvador. Só que Israel não quis. Desde que a Babilônia começou, 7 semanas, querido. Já era para Israel ter aceitado. Só que Israel não quis. E 62 semanas as ruas e as tranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiosos. Aí passou 7 semanas. Que é os 3 primeiros anos e meio. Que não é nada de 3 primeiros anos e meio. Aí entra a outra parte, a segunda parte do livro de Daniel, que eles falam assim: tem 3 anos e meio, depois 3 anos e meio da segunda parte, que é tempo de paz. Não tem paz nenhuma, nunca vai ter paz. 7 semanas, se teve paz, foi nos primeiros 3 anos e meio, que não foi 3 anos e meio coisa nenhuma. A gente está vivendo como Moisés, era 40 dias, mas ficou 40 anos. Mas enfim, vamos falar 3 anos e meio. Digamos que seria a paz, mas não foi, não. Eu vou mostrar para vocês que não foi. Aí depois desse período, entra um período tenebroso. Não tem paz. Piora. Em tempos angustiosos. E depois de 62 semanas será tirado o Messias. E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Nós vamos ver esse príncipe na aula 4. Esse príncipe aqui.
destruirá a cidade e o santuário. Que santuário que é? Não era para os evangélicos colocar o Messias dentro da nação de Israel? Esse é o santuário. E depois de 60 ainda destrói os evangélicos. Destrói minhas duas testemunhas, destrói todos os cristãos. Eles vêm perseguindo. Destrói o santuário. E o seu fim será como uma inundação. Como acabando o mundo. E até o fim haverá guerra. Aí vem guerra. Só que ela começa levinha. Depois vira a Terceira Guerra Mundial, que nós vamos estudar. Haverá guerra. Estão determinadas assolações. Não tem paz. Ah, não. Os reinos vão brigar agora e vai vir a falsa paz. Não tem paz, não. Se podemos dizer que é paz, a gente tem lá os 3 primeiros anos e meio, porque depois de 7 semanas, a gente só teve violência. Mais nada. Não tem paz. Não existe esses 3 anos e meio de paz, não. Porque Paulo diz que vai ser como uma mulher que está grávida, com ânsia de dar as luzes, de repente o mundo acaba. A igreja está trabalhando, a igreja está pregando o evangelho em tempos angustiosos e de repente o mundo acaba. Não tem paz. No 27. E ele firmará o príncipe, o povo do príncipe. A gente vai estudar esse príncipe depois. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas da abominação virá o assolador. E isso até a consumação, que está determinado, será derramado sobre o assolador. O assolador é o Trump. O Trump não tem paz. Ele tem nervoso. Ele não consegue resolver as coisas conversando. Entende? E não é porque ele está com problema, não. O problema do Trump é espiritual. Não é porque ele tem um problema assim de saúde mental, coisas assim. É espiritual. É porque Deus está julgando. Nós estamos debaixo de juízo. Então vocês entendem essas 70 semanas? Então tinha um projeto de Deus, lembra? Até a 7ª semana. Olha, até a 7ª semana faz o mundo me ter, coloca o Messias em Israel. Mas não puseram. E as semanas vão correndo. Eu dou 70 semanas. Eu dou 70 semanas. Na 7ª já não fizeram. Então vamos ver o que é que o Senhor tinha que nós não fizemos. Vamos lá, para Isaías 52:13, que diz assim: Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada naquela cruz. Mais do que outro qualquer, porque os 2 ladrões que estavam ao lado dele sendo morto, não estava tão desfigurado como o Machia naquela cruz do Calvário que apanhou o dia inteiro, para depois morrer morte de cruz. E a sua figura, mais do que a dos outros filhos dos homens, e ninguém que morreu na cruz em Israel ficou tão desfigurado como o Machia ficou. Desde que existe cruz. Depois parou, né? Mas desde que puseram aquela cruz lá para o povo morrer. Ele foi o único que foi tão feio. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele, que ao ouvir que Cristo morreu na cruz e apanhou o dia inteiro, depois tinha 2 ladrões ao seu lado e não estava tão desfigurado como ele, os reis do mundo inteiro vai falar: esse aí é o Filho de Deus, que está escrito em Isaías 52:53. Vai fechar a boca.
E os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, eles verão. E aquilo que eles não ouviram, entenderão, porque eles pegam a Bíblia, na hora que eles batem o olho, vê quem foi que morreu lá naquela cruz, lá em Israel, que foi tão desfigurado. E ninguém foi desfigurado como ele. Esse é Deus. É o Mashiach. É o Yeshua HaMashiach. 53:1. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Por quê? Quem é esse aí que veio da Galileia? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filho de carpinteiro? Não tinha formosura. A formosura naquela época era somente os rabinos, que eram os juízes da terra, as autoridades, suas famílias, a família sacerdotal. Nenhuma outra família na época do Mashiach era importante, mas ele era da casa de Davi. E naquela época não reinava mais a casa de Davi, então ele não tinha formosura nenhuma. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejassem. Por causa disso, ele era indouto. Era desprezado. E o mais indigno entre os homens. Não tinha faculdade. Pobre. Homem de dores. Experimentado nos trabalhos. É como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizeram caso algum dele, porque ele era carpinteiro e não servia, tinha que ser doutor. E ele não era doutor, não serve. Quem governava naquela época era Roma, e os doutores era só a casa de Levi. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Deus feriu o Mashiach. Não, Deus não pode colocar o Mashiach na cruz, não. Deus o feriu na cruz. Ele levou naquela cruz os nossos pecados. Era para nós morrer na cruz, mas ele morreu. Deus pôs ele na cruz por nós. 7 semanas eu dou para vocês fazerem isso. Mas não aconteceu. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Queridos, queridas, judeus, se tivesse que vir um Mashiach, vocês não iam gostar dele não, viu? Ia ser pobre, ia ter que morrer na cruz. Mas ele já veio. Glória a Deus por isso. É ele. Não tem outro. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A cruz, ela foi determinada. Josué escreve muito bem dela, que todo aquele que pecar em Israel tem que morrer na cruz. Todo mundo pecou. E ele foi lá e morreu por todos nós. Ninguém mais precisa morrer na cruz. Cristo, o Mashiach, o Filho de Deus, judeus, entenda de uma vez por todas, tem que morrer na cruz. O profeta Isaías determinou pela boca de Deus que ele seria ferido por Deus. Ele morreria na cruz por nós. Não espere outro. Não tem. Ele já veio. Versículo 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueneadores,
ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Ele morreu tão jovem, com 33 anos. O Filho de Deus, Deus, morreu com 33 anos. Ele não morreu, ele foi assassinado com 33 anos. Conta? Tão jovem. Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Ele foi assassinado, cortado da terra dos viventes, com 33 anos de idade. Esse é o Machia, o verdadeiro, não tem outro. E pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Meu povo pecava tanto naquela época, Deus está falando aqui em Isaías. Mas seria no futuro, né? Lá no futuro meu povo vai pecar tanto que eu vou enviar meu filho e eles não vão se dar conta. Tanto pecado eles não enxergam. São cegos, porque são muito pecadores. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico. Com o rico. Na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. E aí a história conta, né, que um sacerdote que era rico, porque os sacerdotes eram ricos, um dos sacerdotes acreditou que ele era o Filho de Deus, sabia que ele era pela palavra, e deu a sua sepultura, que era uma sepultura no meio dos ricos, porque era separado na época. Está escrito isso no Novo Testamento. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Isso Deus ficando satisfeito em entregar o Filho dele, e não nós, e não eu, e não você. A gente tinha que morrer morte de cruz, todos nós, pela determinação da palavra da lei de Moisés. Mas Deus teve prazer em dar o seu Filho para a gente não morrer, tanto aqui na terra como na eternidade. Porque o Machia, ele tem o poder de tirar a nossa morte da terra e ele tem o poder de tirar a nossa morte da eternidade. Com o seu conhecimento, e o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as suas iniquidades levará sobre si. Aí eu já adiantei, né? Então ele tem o poder de tirar a gente da morte aqui na terra, que era para todo mundo morrer na cruz de verdade. E aí ele também tem o poder de nos salvar da eternidade. Pelo que darei a parte de muitos, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele e o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi cortado com os transgressores. Havia 2 ladrões, um do lado esquerdo e um do lado direito, e as vestes dele ele foi rasgado e tirado sorte. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pela transgressão intercedeu. E quando ele estava lá, quando você lê o Novo Testamento, vai estar escrito assim, que ele disse: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Era para fazer isso. Era para colocar o Machia. 7 semanas em Israel. Isaías 7. Você viu o detalhe que interessante? É que o mundo inteiro sabe que o Machia é filho de Deus, menos o povo que mora em Israel. Parece que eles estão isolados, sem internet, sem nada. Né? Não parece isso? É tão esquisito. E a palavra de Deus, já o profeta Isaías já tinha profetizado. Gente, o mundo inteiro vai saber que o Machia é filho de Deus, mas o povo de Israel não vai saber. E não é exatamente isso que está acontecendo? Pergunta para o judeu se ele sabe quem é aquele que morreu na cruz. Ah, não. Esse não é não. Mas o mundo inteiro sabe, na hora que leu já entendeu e você ainda não leu? Não. Zacarias 11:1 diz assim:
Porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Esse é o Mashiach. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor. E não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca. Por quê? Porque tudo que a gente vai estudar daqui para frente é a boca do Mashiach dizendo, né? E com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. É ele que governa. Tudo que está acontecendo não é o Senhor que está fazendo, é Satanás. Mas ele deixa Satanás fazer. Gog quer vir contra Israel. É coisa de Satanás. Ele fala, pode ir. Entende? É ele que governa. É o Mashiach. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho do leão, e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. O que o Senhor tinha? Qual era o projeto? O projeto é que assim, os reis do mundo inteiro, ao ler Isaías 52 final e 53, já percebeu que o Mashiach morreu na cruz do Calvário, mas Israel não. Então vem as 70 semanas do livro de Daniel. Vai e coloca meu filho em Israel. E depois que colocar o meu filho, eu vou mandar um menino da casa de Davi para ser o último rei de Israel. Ou rei de Israel, enfim. Mas está escrito aqui. E quem é esse menino pequeno que os guiará? Este menino é a segunda testemunha das duas testemunhas que a gente tem. A gente tem duas testemunhas. Eu sou a mulher. E meu filho é o homem. É o menino que o Senhor ia colocar lá. Que nós somos da casa de Davi. E ao invés de ter o Netanyahu, teria ele. E a terra de Israel, ouvindo as palavras que o Senhor revelou às duas testemunhas, que revelou a mim, eu ensinando, eles converteriam, o menino ia para lá, ia ser rei de Israel, o mundo inteiro ia se converter, porque tem muitos países ainda que não se converteu, e era isso que o Senhor estava falando. 7 semanas. Não fizeram. Não fizeram. O menino, meu filho, não é o Mashiach, não. A gente só é da casa de Israel. E a gente é as duas testemunhas. O Mashiach é o Mashiach. Ele morreu na cruz, mas ele colocaria um menino. E daria sabedoria a ele. Como um rei, um bom rei. Tem palavras lindas escritas na Bíblia. Depois disso, como seria esse reinado? Era para fazer isso nas 70 semanas. Vamos lá para Zacarias 2, ver esse menino, que é uma das duas testemunhas. Zacarias 2:1 diz assim: tornei a levantar os meus olhos e olhei e vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. E eu disse-lhe: para onde vais tu? E ele me disse: medir Jerusalém, para ver qual a sua largura e qual o seu comprimento. Aonde está escrita essa palavra? Lá em Apocalipse 11. Meça Jerusalém, mas desce o átrio de fora. Pisarão a cidade santa. Não é? É a mesma palavra. Só que o Senhor vai pegando os profetas e dando um pedacinho mais para cada um. Versículo 3. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e o outro anjo lhe saiu ao encontro.
Ele disse, corre, fala a este jovem. Quem é esse jovem? O menino pequeno que guiará Israel, que é uma das duas testemunhas. Corre, fala a este jovem, dizendo, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão nela, e dos homens e dos animais. O que estava falando aqui em Isaías 11? Estava falando assim, ó, e morará o lobo com o cordeiro, o leopardo, e vai ficar Hamas com Hezbolá, e Israel, tudo junto, misturado, sem problema. Porque Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, é o príncipe da paz. E é Ele quem nos dá a paz. E Ele daria a paz. Deus não gosta de guerra, porque Ele é príncipe da paz. Isso era para fazer nas primeiras 7 semanas, só que não foi feito. Vocês vão saber o porquê que não foi feito nas primeiras 7 semanas. Vocês vão ficar horrorizados. Por causa da multidão nela, e dos homens, e dos animais. E eu disse, Senhor, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo ao redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Olá, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalharei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Ó Sião, livra-te tu, que habitas com a filha da Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina dos meus olhos. Porque eis aí levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser presa daqueles que os serviam. E assim sabereis vós que o Senhor dos exércitos me enviou. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor. Esse era o projeto das primeiras 7 semanas, das 70. Muitas nações vão aceitar o Senhor. Muitas já têm, mas outras não têm, ia ter. E serão meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Então o Senhor possuirá Judá como a sua porção na terra santa, e ainda escolherá a Jerusalém. Por quê? Porque as casas que estão governando Israel não é a casa de Davi, tem que ser pessoas específicas. Era um menino, depois do Messias eu coloco o menino lá, que é uma das 2 testemunhas. Aí vem no 13 e disse, cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele despertou na sua santa morada. E quem é esse menino? É uma das 2 testemunhas. Aí a gente pode ver aqui em Zacarias 4, né? A mulher, né, que o Senhor vem aqui no versículo 7, diante de Zorobabel serás uma campina, porque ela trairá a primeira pedra com aclamações, graça e graça a ela. A mulher vem com a primeira pedra com aclamações, então eu venho clamando, gente, aquela teologia errada, vamos para a nova teologia. Aquela ensinava que tinha 3 anos e meio de paz, mas não existe paz nenhuma não. E muitas outras coisas que as pessoas não sabem. E aí vem ela, graça, graça, minha filha, uma das 2 testemunhas que está com essas aclamações. E a outra testemunha? É os 2 raminhos. E ele seria o rei de Israel. Amém, queridos? Então essas são as 70 semanas. Na 7ª semana já não puseram. Aí ficou 62 sem paz nenhuma. E depois sempre é sem paz. Mas nós vamos estudar. Nós vamos continuar estudando. Shalom e até a próxima aula, que vai ser a 4ª aula.